está do teu lado e dissesse assim para ele ou para ela: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer imenso estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra de Deus com todos vocês. Estar conhecendo mais um povo que iremos nos reencontrarmos no céu. Eu creio dessa forma. Agradeço a Deus por estar de pé, pela sua misericórdia, ao dirigente dessa obra tão maravilhosa, a Jorge, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas, ao pastor Gil, de reencontrá-lo aqui nesta noite. Enfim, que Deus abençoe a vida de todos nesta noite. E eu creio que Ele tem uma palavra para os nossos corações. Amém, Jesus. E quando eu vi o cartaz lá que foi feito, eu vi um tema. E o tema tinha a seguinte frase: viver com Cristo. E de imediato, quando eu vi aquela mensagem, me veio na memória o capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, ao qual Paulo falou para o povo de Filipe: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Aleluia. E ali eu comecei a entender o que Deus queria tratar conosco nesta noite. Mas Ele não me levou para esse texto de Filipenses. Ele me levou para outro texto, ao qual nós vamos meditarmos nessa noite. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do pregador mais conhecido como Eclesiastes. Aleluia, Jesus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 em diante. Quero aqui me apresentar para os irmãos. Eu me chamo presbítero Jefferson. Aleluia. Trago-vos a paz do meu pastor Edmilson. Pela misericórdia do Senhor, eu sou dirigente da congregação ali situada no bairro do Monte Castelo, aonde temos a sede situada no bairro do Belo Monte. Eu sou da Assembleia de Deus Eterno Adorador, da pessoa do pastor Edmilson, mais conhecido como Edmilson do Gás. E trago-vos a paz dele e de toda a congregação. Vocês estão diante aqui não de um pregador da palavra, mas de um semeador da palavra de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, está escrito: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 em diante. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as podem exprimir. Os olhos não se fartam de ver,
nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Podei tomar os vossos assentos. Irmãos e irmãs que vieram nesta noite receber da parte de Deus, que creem que a palavra é o pão da vida e acreditam que Jesus está neste ambiente para tratar com o teu coração nesta noite. Estamos aqui diante de um livro que, de tantas passagens que encontra-se na Bíblia, é um dos livros mais complicados de entendermos. Conhecido como Eclesiastes, da palavra eclésias, que significa igreja, este homem estava querendo tratar com uma geração que duraria até no dia de hoje, ao qual nós estamos aqui. A Bíblia não relata de imediato que este homem que escreveu esse livro trata-se de Salomão. Mas quando nós vamos no capítulo 1, versículo 1, está escrito: palavra do pregador, filho de Davi, que foi rei de Israel. Então, a palavra por si, ela fala e explica o que ela está falando. Então daí nós já entendemos que quem escreveu essa passagem se trata do filho de Davi, Salomão, que mais tarde iria vir ser rei de Israel. E ele aqui, ele trata a vida como se fosse uma passagem. Ele trata a vida aqui como se fosse uma fumaça que está aqui agora e de repente ela some. Como se fosse uma bolha de espuma que nós estamos vendo, mas que a palpá-la, ela some. E olha que este homem, ele teve muitos prazeres da vida. Esse homem, ele teve muitas riquezas da vida, possui muito ouro, muita prata, e ele pode explicar o porquê para ele teve uma visão de vaidade. Nós vamos ver que Salomão, ele escreve 3 livros: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cântico dos Cânticos ainda é novo, pastor Gil, cheio de vigor, conhecendo uma mulher ao qual se apaixonou, ele escreve uma carta de amor para aquela mulher, e cheio de amor para dar, ele começa a escrever vários poemas. Quando ele chega numa fase mais madura, ele começa a escrever provérbios, e ele começa a mostrar vários exemplos de vida para nós. É por isso que é conhecido como o livro da sabedoria. Só que quando ele desfruta de muitas coisas da vida, ele começa a chegar na sua velhice, e aí ele começa a descrever que de vaidade em vaidade tudo se torna vaidade. E aí ele diz que os rios correm para o mar, e a gente sabe que a água do mar não tem para onde ir, porque ela vai até um certo ponto e volta. Mas as coisas de Deus é tão bela que ele diz que a água do rio vai para o mar e acaba voltando para o rio. Mas como, presbítero Jefferson? Sabemos que a lei da natureza
temporada, vai para as nuvens se tornam a chuva cai no rio e novamente volta para o mar. Ele descreve que o sol nasce do leste e morre no oeste. E assim sucessivamente, durante todos os dias, a gente sabe que o sol nasce do leste e morre no oeste. E tudo se torna repetitivo. Eu quero tratar nesta noite que aqui ele estava descrevendo uma vida secular. É tanto que ele diz abaixo do céu. Ele está tratando, meus amados, minhas amadas, ele está tratando uma vida secular, uma vida aos olhos humanos, ao qual todos os dias nós acordamos, levantamos, saímos para o trabalho, completamos a nossa carga, voltamos para casa, nos deparamos com a nossa família, vamos dormir, no outro dia a mesma coisa, e se torna uma coisa repetitiva, a ponto de muitas vezes nós nos aborrecemos, a ponto de muitas vezes nós acharmos que é uma coisa natural da vida. Mas no versículo 3 ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Quando ele diz isso, ele está querendo nos dizer que é uma vida repetitiva, mas é uma vida sem Deus. Porque quando a gente tem uma vida com Deus, a gente tem uma visão diferente. Ao acordarmos, nós não vamos achar que é tudo repetitivo, mas nós vamos achar que é mais uma oportunidade, pela misericórdia de Deus, que Ele tem nos presenteado. Quando nós temos uma vida com Deus, nós vamos ver que o nosso trabalho, ao qual Deus abriu a porta para nós nos mantermos, é uma bênção divina e não uma coisa repetitiva. Uma vida com Deus, nós temos uma visão totalmente diferente e deixamos de lado o seculismo, deixamos de lado as coisas que atrás da carne. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no seu versículo 33, o evangelista Mateus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? E ali, por um certo momento, pastor Gil, eu me perguntei com o Espírito Santo: que coisas são essas? Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: aonde está a tua prioridade? Pergunte para ele: aonde está a tua prioridade? Muitas das vezes deixamos de lado a nossa prioridade, aonde realmente ela deveria estar. Quando a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, é aquilo que nós precisamos durante o dia a dia. É da saúde, é do mantimento, é do cuidado, é do zelo, é do livramento. E se você está aqui nesta noite, é porque Ele tem te dado o que realmente você precisa. É porque você tem priorizado o reino, é porque você tem priorizado a justiça, é porque você tem acreditado no Deus de Israel, que tem cuidado de você. Aleluia! Nós não podemos nos apegar com as coisas do mundo. Essas coisas são tudo passageiras. Mas nós devemos nos apegarmos com as coisas que vai nos levar para o céu. Aleluia!
Nesses últimos dias, muitas pessoas têm vivido como se Jesus não fosse voltar, como se o céu não existisse, como se não houvesse a eternidade. Quando Paulo ele disse: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, ele estava querendo dizer que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Isso para muitos parece loucura, mas uma verdade ela tem que ser dita. Nós só vamos ter a oportunidade de estarmos no braço do nosso Pai se nós passarmos pela morte. É uma realidade para todos nós, meus amados, e que tem sido pregado poucas vezes nos púlpitos dos templos. É tempo de nós nos apegarmos com Deus, é tempo de buscarmos o reino de Deus, é tempo de descermos mais, de jejuarmos mais, de nos consagrarmos mais. É tempo de subirmos aos montes, é tempo de buscarmos aqueles que estão perdidos. Por muitos anos nós temos escutado que Jesus vai voltar, e talvez você tenha se perguntado: quando ele vai voltar? Pode ser hoje e agora. Dois fatos é verídico na Bíblia e pode acontecer agora. O primeiro é o arrebatamento da igreja, e o segundo é a volta de Jesus. Nós, como igrejas, como servos de Deus, temos que viver na esperança de a qualquer momento ele voltar. Eu não poderia vir aqui nesta noite a falar de outra pessoa a não ser de Jesus Cristo, porque foi por ele, é para ele e é com ele todas as coisas. Se nós estamos de pé até hoje, é porque um alto preço foi pagado pela nossa vida. Se nós estamos respirando hoje, é porque ele tem zelado, ele tem cuidado, ele tem nos mantido. Se nós pararmos para imaginar e para pensarmos, quantos não estão nessa noite no leito de um hospital, respirando através de um balão de oxigênio? Quantos não estão nessa noite? É noite de reflexão, é noite de você pensar o grande amor que ele tem para com você. Quantos nessa noite não estão tendo um laudo de uma enfermidade incurável, ou talvez que não tem mais chance de vida, aparelhos sendo desligados? Mas você está aqui nessa noite, tendo o privilégio de adorá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, dizer que ele é fiel, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode, que ele faz, que ele é. Glória a Jesus. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, igreja, que eu posso pregar sobre todos os homens da Bíblia, mas eu só posso terminar a pregação falando no nome daquele que nos salvou, no nome daquele que pode nos levar à eternidade, do mediador entre a terra e o céu, entre o Filho e o Pai, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entenda nesta noite que tudo sobre esta terra é vaidade. Eu dizia essa semana no estudo lá na igreja, ao qual eu sou dirigente. Ontem nós éramos criança, passamos pela fase de adolescente, alguns já idosos, e o que nós tivemos de proveito da vida? Corremos tanto atrás de tantas coisas, e qual é o final da nossa vida? Nos apegamos com tantas coisas sobre essa terra, e quando vamos partir dela não levamos nada. O que nos interessa é buscarmos mais do reino de Deus. E uma passagem do capítulo 6 do Evangelho de Mateus me chama muito a atenção, porque é a continuação do Sermão da Montanha, ao qual Jesus
Jesus ali reunido com os seus discípulos e com toda a multidão que